Começa agora o Xadrez Verbal. Bom crepúsculo, ouvintes da Central 3, está começando mais um Xadrez Verbal, a sua revista semanal de política internacional. E aí, Felipe? Para com essa rima, cara, eu já te pedi, eu já te implorei, por favor, pelo amor do seu futuro filho ou filha. Mas enfim, eu vou pular para a parte dos recados dos ouvintes, porque aí poupa essa discussão. Mandar um abraço pro Guilherme Amati, que mandou um e-mail bem legal sobre Hegel, a Irlanda. Infelizmente não deu para falar do e-mail dele no Fronteiras Invisíveis do Futebol 3, porque eu só vi depois, porque eu sou burro, desculpa. Mas tá aí o abração aí pro Guilherme Amati. O Jovem Ponte. O Jaime Facin fez um comentário, ele mora na Inglaterra, fez um comentário sobre como está a situação lá, depois da queda do avião, o fim o encerramento dos voos ingleses para a região, que falamos no último programa. O André Bezerra Santos fez lá um comentário, ele é controlador de voo, já tinha participado antes, fez lá um comentário bem grande sobre o acidente, inclusive, estou para responder ele. Ele mora em Maceió, né? Acho que não me lembro agora, você me pegou. Mas a Bruna Martins, que mandou um e-mail falando sobre usar o xadrez verbal em trabalho, ela que trabalha e estuda relações com questões relacionadas à moda. O Anderson Adrigue, que falou lá no YouTube, né, que o gás mostarda, além da cor, ele também tem um cheiro que parece com mostarda. Aí eu vou repetir o comentário que eu fiz. Eu felizmente nunca cheirei o gás mostarda, então, mas enfim, eu imagino que o Anderson também não, espero, né, mas está aí o relato também. E o nosso tradicional ouvinte, consultor e amigo Daniel Altschuler falou que o judaísmo proíbe a castração. Por isso que, né, nós falamos disso no Peão Isolado da semana passada. E finalmente teve uma pergunta no Twitter, infelizmente eu não consegui achar o tweet, eu não lembro mais quem falou, que perguntou se não era um pouco injusta, eu especificamente, falei que o referendo para mais uma nova eleição do Evo não seria uma atitude muito democrática. Ele falou, mas poxa, a Merkel está no 4º mandato e não se fala disso. Na minha opinião, na minha perspectiva, é uma comparação que não procede muito, e fica o esclarecimento aí para todos os ouvintes, tal, eventualmente todo mundo que pensou isso também, pois o Evo ele é um presidente e um regime presidencialista, ele tem mais poderes do que a Merkel tem no parlamentarismo. Né? Então, você ter 4 mandatos no sistema parlamentarismo e no federalismo de modelo alemão é diferente de você ter 4 mandatos e um presidencialismo latino-americano, presidencialismo no caso boliviano. Mas enfim, é apenas uma perspectiva, claro. E fica aí, novamente, pedir desculpas que eu não consegui achar o tweet de quem perguntou isso. Aproveitar também e mandar um abraço para a Vanessa, que nos explica o motivo pelo qual os alunos de arquitetura e urbanismo ouvem o nosso programa. É porque entre um projeto e o outro não sobra muito tempo para se manter informado. Tá aí a versão dela. E também um abraço para Emily Mancilha, que pretende também entrar na FAO, estudar arquitetura e urbanismo. E também não poderia deixar de mandar um abraço para o Gabriel Foz, como está aqui no e-mail dele, Foz com... deve ser um apelido. Enfim, o Gabriel, que disse que mandou um e-mail elogiando o nosso trabalho aqui no Xadrez Verbal e que colocou a nota dele no Enem para o curso de História da América Latina na UNILA, a Universidade Federal de Integração Latino-Americana. Ou seja, você é responsável pelo futuro desse garoto. O senhor é um irresponsável. Depois, pra me cobrando. Bueno, vamos passar para o nosso primeiro giro de notícias. Giro de notícias. Notícia do último dia 8 de novembro. Irã nomeia mulher embaixadora pela primeira vez desde 1979. Em 79 foi a Revolução Islâmica, né, que colocou o Ayatollah Khomeini na ocasião no poder do Irã. A embaixadora do Irã na Malásia será Marzieh Afikan. Não sei se a pronúncia está correta, desculpa, ela tem 50 anos, é diplomata há 30 e ela era porta-voz do Ministério das Relações Exteriores. As informações são da AFP,
E, enfim, ela será substituída, inclusive, no Ministério, como porta-voz do Ministério de Relações Exteriores, desculpem. E por conta disso, o ministro de Relações Exteriores, o Mohamed Javad Zarif, fez um pequeno gracejo ao anunciar a Marzieh como futura embaixadora na Malásia, dizendo: escolher a Ficam como embaixadora levou apenas alguns minutos, mas escolher o seu sucessor levou 4 meses. Ou seja, uma forma de elogiar a competência da mulher, e aí esse marco, né, espero que o primeiro de muitos em relação ao Irã e sua política externa, seus cargos públicos. E inclusive essa semana nós tivemos um texto do Matias Spector na Folha, eu sempre recomendo, falando sobre mulheres no Itamaraty. Né, questões envolvendo mulheres no Ministério das Relações Exteriores brasileiro, né, afinal, às vezes é muito fácil apontar o dedo, né, e sem esquecer do nosso próprio quintal também. Notícia do último dia 10 de novembro, terça-feira. Após 12 dias, governo do Premier Passos Coelho cai em Portugal. A gente já tinha cantado essa bola aqui, né? Foi o governo mais curto da história de Portugal. E o governo, só para explicar, o governo Passos Coelho era um governo dos conservadores, no cenário político português da direita, porém eles conseguiram a maioria das cadeiras, porém eles não conseguiram uma maioria, eles conseguiram a maioria dos votos, porém eles não conseguiram elaborar uma coalizão com cadeiras suficientes, cadeiras seguras o suficiente para articular um novo governo. A esquerda fez uma aliança histórica, né, e nisso conseguiu uma maioria no parlamento português, então por conta disso será substituído o governo, lembrando, né, que é o parlamentarismo, então a coligação que tiver maioria no parlamento é que acaba governando, né? Não é um caso único em Portugal, pelo contrário, nós temos outros países em que quem ganha as eleições não leva as eleições, por assim dizer, no parlamentarismo. Então tá aí, assim, quando tivermos mais detalhes de como será essa questão portuguesa, especialmente por quê? Porque com esse novo governo de esquerda, teremos que ver como é que será a relação entre Portugal e a chamada política de austeridade da União Europeia. Do mesmo dia, guerrilha colombiana FARC suspende compras de arma e munições. Então, meu caro Matias, essa notícia é engraçada, porque se você ver no nosso roteiro, nós temos 2 links. A gente pode citar a notícia do Globo aqui, né, do mesmo dia, e aí agora eu vou incorporar o Matias aqui. FARC rejeita um projeto de plebiscito para aprovar acordos de paz na Colômbia. Ou seja, se você ler a notícia do O Globo, você vai achar que a FARC não quer a paz. Se você ler a notícia da Reuters, você vai achar que a FARC está querendo a paz. E, na verdade, as duas coisas, né, estão ligadas. A FARC, né, como você disse, suspendeu as suas compras de armamentos como parte do cronograma para a paz. O que a FARC rejeitou, e aí vai ser uma coisa que acho que vai dar bastante polêmica na Colômbia, já que isso tem que ser aprovado até, no máximo, março de 2016, o acordo de paz para a FARC, ele tem que compreender também uma Assembleia Nacional Constituinte. Já a oferta do governo não contempla essa possibilidade. Esse será o principal ponto de discórdia entre as duas forças. Também do dia 10 de novembro, militarização é solução para a crise dos refugiados, diz o filósofo Slavoj Žižek. O Žižek é um cara bem conhecido, né? Ele é um pós-moderno. ele é um pós-moderno, polêmico, de esquerda. Inclusive ele se coloca como ainda um representante da esquerda revolucionária. Ele deu uma entrevista para Patrícia Campos Melo na Folha. Ele está lançando um livro no Brasil. A entrevista é bem grande, então não dá para colocarmos aqui, analisarmos toda a entrevista dele. Porém, o ponto das primeiras perguntas, e que é inclusive o que gera manchete, é que ele fala que a questão humanitária em relação a receber os refugiados na Europa, ela não poderia ficar em primeiro plano. Isso teria que ser feito de forma organizada, forma controlada, e para ele as únicas instituições capazes de fazer isso são as Forças Armadas, no sentido de criar campos e triagem e alocar refugiados para os países onde há espaço para isso. Ele cita o exemplo da sua própria Eslovênia, que tem uma pequena população e está recebendo cerca de 10 mil refugiados. Por dia. Exatamente.
Inclusive, como notícia paralela, a Eslovênia começou a erguer uma cerca na sua fronteira justamente para controlar esse fluxo. Então tá aí a perspectiva do Zizek. Lembrando que, falamos disso alguns programas atrás, a União Europeia planeja fazer algo, não nesse sentido, né? Mas planeja criar realmente um programa que aloque refugiados de acordo com a densidade populacional da região, de acordo com o número de habitantes da região. Isso dá uma polêmica entre os chamados países mais pobres da União Europeia e os países mais ricos. E, finalmente, ele coloca que essa questão dos refugiados europeus, da visão humanitária sobre os refugiados europeus, pode fortalecer, inclusive, os movimentos radicais, xenófobos, violentos, de extrema-direita e conservadores na Europa. Ou seja, ele ainda está falando também como aí um filósofo de esquerda. Eu, particularmente, discordo bastante do teor dele em relação a esse tema. E você, meu caro Matias? Eu também. Acho que é absurda a proposta que o Zizek coloca de uma triagem dos refugiados, como se a condição de refugiado tivesse que ser aprovada por alguém, não pela própria pessoa que está saindo do seu solo por uma questão maior, está sendo realocada à força, né, por uma questão justamente de sobrevivência. Então, eu acho que é muito confortável a posição do Zizek para avaliar qual a melhor forma de realocar essas pessoas que, como a gente falou, estão passando por uma crise humanitária. Você gosta dos pós-modernos, Matias? Eu não costumo compactuar muito com os pós-modernos. Estou só tentando te colocar na fogueira, desculpa. Bem, passa para a próxima. Vamos passar para a coluna aberta. Coluna aberta. New York City, summer sweat, and the boys are rolling their cigarettes. The girls are... Ministro Mauro Vieira está em Riad, capital da Arábia Saudita, onde representa o Brasil na 4ª Cúpula América do Sul, Países Árabes. ASPA, eu não estou abrindo uma aspa, é a sigla. ASPA. Aí eu coloquei essa notícia aqui porque é interessante, além de ser uma... A ASPA ela está na sua quarta cúpula, ela existe há 10 anos. Um dos principais articuladores dessa cúpula foi o antigo ministro das Relações Exteriores durante o governo Lula, o Celso Amorim, que buscava uma relação entre países árabes, aproximar a relação entre países árabes e América do Sul, especialmente países árabes e Brasil, né? Nós temos uma Câmara de Comércio, Países Árabes Brasil, é um comércio que é bastante superavitário para o Brasil. Nós temos uma proximidade cultural, já que nós temos grandes comunidades árabes no Brasil também, de sírios libaneses, enfim, egípcios um pouco menos. Tem bastante egípcio num país da América Latina, não tem? Na Argentina ou não? No egípcio, não sei. No Rio Grande do Sul tem muito jordanês. Tem então uma colônia jordanesa muito grande. Pode ser isso. Então, aí para marcar os 10 anos da cúpula, nós tivemos a 4ª reunião, o 4º encontro de cúpula, foi em Riad, na América do Sul. Próximo será em 2018, na Venezuela. Nossa, eu falei África do Sul? Não, falou América do Sul para Riad. Não, desculpem. Riad, capital da Arábia Saudita, e o próximo será na América do Sul, em 2018, na Venezuela. Desculpem a cãibra mental aos nossos ouvintes. Aí vamos aproveitar aqui para tanto fazer um balanço geral da ASPA, como fazer um balanço geral do bom e velho Oriente Médio, também um pouquinho aqui do Brasil, né? Aí, em relação à ASPA, falando em bom português, não podia se esperar nada de muito concreto, né? Nós tivemos aqui a declaração de Riad, foi aprovada por unanimidade pelos 34 países participantes. Quando você tem algo aprovado por unanimidade, envolvendo atores internacionais tão distintos como Arábia Saudita, Síria, Jordânia e Chile e Argentina, é porque ela é mais do mesmo, né? É pragmática. Não é nem pragmática, é meio... Enfim, a declaração condena toda forma de terrorismo, condena o terrorismo vinculado a uma religião, cultura ou grupo étnico,
defende uma solução pacífica para os conflitos no Oriente Médio e coloca também que o príncipe da Arábia Saudita, que representou o governo saudita lá, elogiou o Brasil por estar recebendo bastante imigrantes. Enfim, no fundo... O papel aceita qualquer coisa. No fundo não é nada de muito concreto. Nesse tom dos imigrantes... Fazendo um breve parênteses, já que estamos falando de Brasil, né? O Brasil vai conceder status de residente permanente a 44 mil haitianos, todos que chegaram depois de 2010. Então isso está no mesmo patamar aqui, né, na questão também dos imigrantes. Lembrando que, inclusive, eu gravei esses dias, vai ao ar algumas semanas, eu gravei um SciCast, mandar um abraço aí pro pessoal do SciCast. E tem essa coisa, né, que o pessoal fala muito dos imigrantes haitianos e um pouco menos dos imigrantes sírios, porque dos refugiados, na verdade, né? Porque os refugiados sírios, muitas vezes, eles vêm com o apoio da comunidade síria que já existia aqui, né? Os refugiados haitianos, eles vêm num esquema totalmente na cara e na coragem, a questão de tráfico humano, aquela coisa de entrar pelo Acre, enfim. Então aqui essa breve contextualização sobre o que é a ASPA. O comércio entre América do Sul e países árabes em 2014 foi de 34,8 bilhões de dólares e o Brasil responde por 71% desse intercâmbio comercial. Ou seja, é um mecanismo internacional birregional que é extremamente favorável ao Brasil. Então, por isso que, né, vai o Mauro Vieira representar o Brasil, né, ou seja, não vai um diplomata de menor escalão, ou às vezes um político de segundo escalão, alguma coisa assim. Aqui, para fazermos um pequeno giro pelo nosso querido Oriente Médio, a notícia mais importante, talvez, da última semana, nesse sentido, foi de que a Síria rejeitou um plano russo que estipulava uma constituinte para o fim do conflito na Síria. O governo sírio recusou esse plano e colocou que talvez isso possa, inclusive, afetar as relações entre Síria e Rússia, entre Síria e Moscou. Lembrando que a Rússia pretende levar esse plano à retomada das discussões em Viena, que nós vimos aqui no penúltimo programa e no último programa também. Outra notícia, o balanço dos choques entre israelenses e palestinos no último mês causou 83 mortes, segundo a Agência Brasil, 73 palestinos e 10 israelenses. Inclusive, nesse tema, teve não sei se você viu isso daí, que 2 militares israelenses disfarçados entraram no hospital e mataram um palestino que estava internado, ferido. Ele seria terrorista, extremista, alguma coisa assim? Eu tenho visto bastante vídeos divulgados disso das câmeras de segurança do hospital. Não, e de militares israelenses à paisana agindo entre os palestinos. Então parece que é uma prática comum nesses tempos. Sim. E 2 notícias, inclusive, de hoje. Para fechar aqui essa parte esse pequeno balanço do Oriente Médio, depois por ocasião da cúpula da ASPA, os curdos retomaram a cidade iraquiana de Sinjar, que estava na mão do auto-intitulado Estado Islâmico. Ela fica bem no noroeste do iraquiano, ela seria parte, inclusive, do Kurdistão. E os Estados Unidos lançaram um ataque na Síria, ou seja, essa questão de que talvez a relação entre Síria e Moscou talvez fique um pouco complicada, porque, lembre-se, a gente já falou aqui no programa anterior, alguns representantes russos disseram anonimamente que o Assad não é indispensável para a Rússia, né? Para a Rússia é indispensável você manter uma coesão, um Estado, mas o Assad em si não seria mais indispensável. Os Estados Unidos lançaram ataques na Síria, em que eles teriam matado talvez vocês já tenham ouvido nesse apelido, o Jihad John. O John jihadista, que para quem não sabe, é um britânico, inclusive você vê que ele, pelo pouco que você consegue ver, você vê que ele tem algumas feições britânicas mesmo, que falava inglês naqueles vídeos de decapitação. Ele inclusive decapitou alguns dos prisioneiros, ele era o que fazia os anúncios em inglês para o mundo. O Cameron disse que ele era um assassino bárbaro, enfim, ele era um dos
um dos principais, talvez, na hierarquia do Estado Islâmico. O nome dele é Mohamed Hewazi. E ele foi morto por ataques americanos no território sírio. Teria sido, né, melhor dizendo, morto hoje. Ainda não foi confirmado. Ele que era programador de informática. Ele nasceu no Kuwait, de uma família apátrida, e aí foi para o Reino Unido. Mas o jeito dele de falar era aquele sotaque britânico, bem forte, bem Monty Python, assim, para ficar numa referência boa, né, nesse meio de notícias ruins. Então aqui um pequeno balanço, tanto da cúpula da ASPA. Para quem quiser ler com mais detalhes sobre a cúpula da ASPA, tem um texto no blog do Itamaraty, né? Você vai lá no site do Ministério das Relações Exteriores, tem um texto no blog do Itamaraty, chamado Quarta Cúpula ASPA, em Riad, Arábia Saudita. O texto é do dia 9 de novembro. Fecho a aspa e chamo o quadro das efemérides. A semana na história. 8 de novembro de 1895, há 120 anos atrás, Wilhelm Röntgen, qual é o nome mesmo do nosso ouvinte? O nosso ouvinte expert em alemão, Fernando de Samoreno. O Fernando de Samoreno, então corrige depois a minha pronúncia, que imagino que esteja errada. Então o Wilhelm Röntgen descobre o raio-x. Ele foi o vencedor do primeiro Nobel de Física, né, há 120 anos, descobriu essa grande ferramenta médica para diversas ocasiões. Em homenagem a ele, visite o seu ortopedista, mantenha a sua saúde em dia, faça um raio-x. Mas não faz à vontade também não, porque é perigoso. Né? Esses dias, inclusive, fiz um raio-x na minha dentista, eu tive que pôr aquele coletão, sendo que era um raio-x de um dente. Mas enfim, tá aí. Eu vou tentar a pronúncia também para pagar o mico junto com você, porque eu sou solidário. Wilhelm Röntgen. Não sei se está correto, mas enfim, pula. 11 de novembro de 1975, há 40 anos atrás, Angola se libertava do Império Português. A independência de Angola, e a independência de Angola é um caso muito importante na política externa brasileira, porque é sempre bom lembrar, né, quando as pessoas falam, por exemplo, né, que a política externa dos últimos governos ela era ideológica, alguma coisa assim. Não, na verdade é tudo extremamente pragmático. O primeiro país do mundo a reconhecer a independência de Angola foi o Brasil do Geisel, né, junto ali com o Médici, o período mais duro da ditadura brasileira. E Angola, quando se tornou independente, era um governo comunista, estava vivendo inclusive um clima de guerra civil ainda. Então, foram 3 gritos de independência por Angola, e a gente está datando aqui o primeiro, que foi assumido pelo Movimento Popular de Libertação de Angola, o MPLA, que era comandado pelo Agostinho Neto. Sim. Que inclusive caiu no Enem um dos poemas dele, porque ele além de médico, era poeta. Ele era médico, poeta, líder revolucionário, um cara... completo. Um homem da Renascença. Mas enfim, e o governo brasileiro da ditadura foi o primeiro a reconhecer um governo comunista na época, né? Então lembrar aí que política externa não necessariamente quer dizer ideologia, e aí o registro dos 40 anos de independência de Angola, que ainda tem um processo aí de instabilidade, especialmente na região de Cabinda, que inclusive se refletiu em uma Copa Africana de Nações recente, lá, quando eles atacaram a delegação do Togo. 2013, se eu não me engano. E tem um podcast que fala desses assuntos, né, de futebol com política. Olha só. Chama Fronteiras Invisíveis do Futebol, Matias. Você já ouviu falar? Não, tem uns caras lá que falam muita groselha. É da Central 3 também. Vocês podem acessar no site xadrezverbal.com. É interessante. Fica o recado. Bueno. Dia 9 de novembro de 1985, há 30 anos atrás, Garry Kasparov torna-se o mais jovem campeão mundial de xadrez, veja só, aos 22 anos de idade. Então, com 22 anos eu era campeão mundial de, sei lá, de pedir pra alguém assinar a lista de presença pra mim. Ele era campeão de ganhar de mundial de xadrez. E hoje o Garry Kasparov ele tem um papel importante na política russa. Ele é um crítico ferrenho ao Putin. E ele mora nos Estados Unidos atualmente, e inclusive o último livro dele é uma crítica ao Putin, ao pensamento do Putin, coloca o Putin como uma espécie de novo czar, alguma coisa assim. Então tá aí o registro do título mundial do Kasparov há 30 anos atrás. Um abraço para o meu amigo Heitor Carvalho, do canal Central do Xadrez.
Então, em homenagem ao Kasparov, um match. União Europeia critica deterioração da liberdade de expressão na Turquia. Então, antes da gente começar a falar desse assunto, queria mandar um abraço pro Enio Terra, foi intérprete, tradutor do consulado brasileiro em Istambul, e ele disse uma coisa que eu não fazia a mínima ideia. O Erdogan, né, ele tem um G com circunflexo na grafia do seu nome. Segundo o Enio, o G com circunflexo, em turco, ele tem uma pronúncia muda. Então o nome do líder turco é Erdoğan. Não é Erdogan, é Erdoğan. Então, enfim, a partir desse momento eu comecei a falar corretamente. Mandar um abraço pro Enio, né? Mais um consultor de linguística, de pronúncia aqui. Nossos ouvintes são demais. Muito obrigado a todos vocês e um abração pro Enio. Agora, por que é importante falarmos dessa notícia aqui, meu caro Matias, da União Europeia criticar a deterioração da liberdade de expressão na Turquia? Por dois motivos. Primeiro, nós falamos recentemente aqui das eleições turcas, né, de como nós temos um crescente autoritarismo na Turquia, inclusive com uma tentativa de reforma constitucional que vai concentrar muitos poderes no governo turco, e porque nesse fim de semana agora, dias 14 e 15 de novembro, o que nós teremos, meu caro Matias? GP Brasil de Fórmula 1. E também nós teremos a cúpula do G20. Eu tava fazendo até algum piloto turco. Foi apenas um comentário aleatório. E também nós teremos um encontro do G20 na cidade turca de Antalya. Fica ali na região um pouquinho mais ao sul da Turquia. O G20 reúne as 20 maiores economias, 20 economias mais representativas do mundo, envolve os seus principais líderes, inclusive o Joaquim Levy esteve na Turquia recentemente no encontro preparatório ali de ministros de fazenda, ministros de finanças ou secretários de tesouro, dependendo do termo que cada país, da nomenclatura que cada país utiliza, e agora nós teremos a presença da presidenta Dilma Rousseff na Turquia. Então, nós temos um encontro de interesse mundial em um país que vive uma situação um pouco delicada, né? Inclusive o próximo encontro do G20 será na China, inclusive, né? Que também não é... Não prima pela liberdade de expressão. Muito pelo contrário, né? Então aqui, para falar dos acontecimentos na Turquia recentemente, a polícia turca, ela usou helicópteros, usou tropas para ocupar o jornal Zaman, que é o mais vendido da Turquia e o mais ferrenho crítico do governo do Erdoğan, né, segundo o nosso Enio. Se ele estiver trolando a minha pronúncia, né, na verdade tem o G, eu estou pagando mico, mas tudo bem. A polícia turca ocupou o jornal Zaman, que tem uma revista, tem versões em diversos idiomas, obviamente tem um site em inglês, né, já que hoje você tem... as comunicações têm que ser globais. O jornal é ligado ao Fethullah Gülen, que, para quem não sabe, é um clérigo islâmico que é considerado o principal rival do governo, e aí o governo usa o fato dele ser um clérigo para acusá-lo de ser apenas um radical islâmico, um extremista. Já é o segundo jornal fechado em pouco mais de um mês. O Bugün foi fechado anteriormente, e inclusive tem algumas acusações de que após ter sido ocupado pela polícia, ele mudou totalmente sua linha editorial. Todas as informações são do Clovis Rossi, o colunista da Folha, na qual eu já recomendei aqui algumas vezes. Ele está lá na Turquia para cobrir o G20. E aí vamos aproveitar e falar do G20. Né? O próprio Clovis Rossi coloca que o G20 precisa retomar as suas ideias, porque o G20 anunciou 2 anos atrás uma previsão de crescimento muito maior do que hoje nós temos a previsão de crescimento global do Fundo Monetário Internacional. Então o G20 teria que tomar diversas providências para retomar esse crescimento. E uma coisa interessante em relação, pensando G20 e Brasil, é que o Brasil mudou de lado nesse G20. Porque o G20 ele é sempre caracterizado por um embate entre governos entre aspas, né, falando num conceito maior, austeridade
e governos chamados desenvolvimentistas, governos que defendem gastos estatais para manter a economia girando e tal. Que é o caso do BRICS. Que é o caso do BRICS, e recentemente tornou-se também o caso do Obama, por incrível que pareça. Mas, agora, especialmente pela postura do Levy no encontro anterior, parece que o Brasil vai começar a adotar um pouquinho o lado da austeridade. Né? A política brasileira agora, né, de tentar corrigir o déficit fiscal, enfim, a própria postura do Levy, a própria origem do Levy, né, que é um cara que veio do mercado, né, não é um cara que vem da academia ou do funcionalismo público, né? Não é um cara que, sei lá, fez carreira como funcionário do Banco Central, alguma coisa assim. Ele é um cara que vem do mercado. Então nós temos isso, que o Brasil pode talvez mudar de lado. E outra coisa muito importante, duas coisas importantes que tomarão certamente a discussão no G20, obviamente, aqui estamos fazendo apenas algumas previsões, para quando o nosso ouvinte for ler as notícias no fim de semana não ficar muito perdido, nós conseguiremos falar com mais propriedade no próximo programa e teremos um aviso importante sobre o próximo programa. Dois assuntos que devem ocupar bastante o G20 também são, primeiro, questões ambientais, já que nós teremos a COP21 em Paris daqui a 3 semanas, mais ou menos, que precisa retomar um acordo global sobre questões ambientais. Lembrando que a principal discussão em relação às questões ambientais não é apenas você diminuir a emissão de gases de estufa, alguma coisa assim. É você não ferrar com a economia e não ferrar com o meio ambiente ao mesmo tempo. Né? Nesse teor, o Obama vetou em definitivo o último oleoduto entre Canadá e Estados Unidos, falando justamente sobre isso, falando que o seu governo e os Estados Unidos devem ser um líder mundial em questões ambientais, e esse oleoduto, o chamado Keystone XL, ele seria um atentado às questões ambientais. Lembrando que o governo derrotado nas últimas eleições no Canadá era criticado justamente por querer e por não ter uma política ambiental muito Exatamente, clara. Essa mudança de governo no Canadá contribuiu muito para essa nova postura do Obama, que vetou em definitivo isso, e falando, os Estados Unidos precisam ser um líder mundial em questões ambientais. Então, esse será um tema muito importante no G20, essa questão de você tentar manter um crescimento econômico sem prejudicar ou prejudicar menos ainda o meio ambiente, e a que ponto isso é apenas retórica, a que ponto isso vai se tornar algo concreto. E o segundo assunto muito importante, porque será levado por todos os países da União Europeia, será levado pelos Estados Unidos, é a questão dos refugiados. E o nosso ouvinte pode estranhar, poxa, mas eles vão falar de refugiados num fórum de economia, mas um volume de milhões de pessoas deslocadas afeta tudo na vida das pessoas. É um impacto econômico. Exatamente. Você corre a questões como tanto o desemprego, desemprego regional, como você ter por exemplo, um problema de abastecimento alimentar. Você cria uma falta de equilíbrio, uma falta de balanço populacional que afeta completamente a economia. Então essas provavelmente serão duas das principais pautas do G20, junto com essa questão de retomar o crescimento. E aí sobre isso recomendo novamente a última coluna do Clóvis Rossi, que, repito, está lá na Turquia. A Turquia que infelizmente vive essa situação aí de um crescente autoritarismo do governo ocupando os jornais. Você imagina se um governo brasileiro, pode ser tanto o governo federal quanto um governo estadual, ocupa um jornal ou uma revista aqui no Brasil. A zona que ia dar. E quando eu digo ocupa é com tropas, sabe? Com helicóptero, jato d'água. Porque nós tivemos aquela situação na Argentina recentemente do Clarim, mas que tinha a ver com um mandato judicial para buscar provas em um processo, né? Do processionismo. Enfim, contextualiza para os nossos ouvintes. Não, foi aquele promotor que foi assassinado que teria se suicidado, assassinado, ninguém sabe. Por ele ter denúncias em relação ao governo Kirchner, e daí o Clarim estava... O Clarim estava investigando. O Clarim estava investigando conjuntamente, enfim. Mas então aí nós temos a situação complicada na Turquia, que vai sediar o G20, que, repito, o próximo G20 será na China em 2016. Seus complementos, seus comentários, Matias, sobre o G20, sobre a Turquia? É só lembrar de um assunto que foi tema do Xadrez Verbal 21, que foi aquele atentado em Ankara. Sim. E
queria saber se já existe alguma resposta ou se caiu no esquecimento também, falando da liberdade de expressão, lembrando que era uma manifestação. E daí tinha vários atores envolvidos nesse caso. Então, meu caro Matias, eu infelizmente nunca fui em Istambul, ainda, né, ainda não fui. Em Istambul tem um conhecido mercado, né, o Grande Bazar, talvez você já tenha ouvido falar, e tem muitos comerciantes de tapetes nesse Grande Bazar. Talvez você já tenha ouvido algumas imagens. Eu lembro que teve uma reportagem muito legal lá do Sport TV, quando nós tivemos o Mundial de Basquete FIBA lá na Turquia. Pois bem, nesse Grande Bazar eles vendem vários desses tapetes muito grandes, né? Aqueles tapetes árabes, tapetes persas, bem decorados e tal. Eu acho que eles têm esses tapetes muito grandes porque foi para onde eles varreram as especulações sobre o atentado, para baixo desses tapetes. Porque, de fato, não tem se falado quase nada. Ficou-se apenas com a versão oficial do governo. O governo conseguiu a maioria nas eleições, era basicamente o que eles queriam. O problema na Síria, nós estamos com essa pizza em fogo baixo em Viena, então foi basicamente varrido para baixo do tapete. Eu, pelo menos, não estou ciente de nenhuma notícia mais concreta sobre os atentados. Apenas mantém-se as especulações que nós já tínhamos exposto aqui as possibilidades. E só me corrigindo em relação ao caso Nisman, o Nisman era um fiscal do governo e estava investigando aquele atentado à Mutual israelense na Argentina e da Embaixada de Israel também, e porque parecia que os iranianos estavam envolvidos e o governo argentino estava querendo encobrir isso para não pegar mal com um parceiro do governo Kirchner. Enfim. Vamos passar para o cheque. Cheque. Y el cafillo donde estaba cuando caíste en desgracia, el que siempre acompañaba. Duas notícias de certa forma relacionadas. No dia 9, o Parlamento da Catalunha aprovou o início do processo de separação da Espanha, enquanto que no dia 10, o governo britânico apresentou demandas para a sua permanência na União Europeia. Então, eu coloquei essas duas notícias correlacionadas, meu caro Matias, por quê? Nós vamos falar da Catalunha, vamos falar do Reino Unido, porém, por que elas estão relacionadas? Porque enquanto o Reino Unido cogita sair da União Europeia, ou então cogita ao menos renegociar os termos da sua permanência na União Europeia, uma das retóricas mais fortes na Catalunha, dos pró-independentistas, é de que se a Catalunha se separar da Espanha, mas entrar na União Europeia, mantendo a moeda, o euro, mantendo o livre tráfico de pessoas, mantendo todos os seus laços com o restante da União Europeia, ela apenas tem a ganhar. Ela conquistará mais soberania, vai se livrar dos Bourbon, do rei espanhol, e vai continuar na Europa. Só que, ao mesmo tempo, a Europa está em um processo de congelou suas expansões por conta da crise grega. A Europa está em um momento de o crescimento até comentamos aqui no último programa, dos chamados eurocéticos. Então, enquanto um quer sair, o outro quer entrar, mas esse que vai entrar não sabe se vai conseguir entrar, não sabe nem se vai conseguir sair da Espanha primeiro. A União Europeia, o Reino Unido também não sabe se fica, se renegocia, se sai. Então, por isso que essas duas notícias são relacionadas, né? Porque tanto o Reino Unido como a Catalunha têm na União Europeia um elemento muito forte do seu futuro. Qual que você quer falar primeiro? Catalunha ou Reino Unido? Catalunha. Vamos falar da Catalunha, então. O Parlamento Regional da Catalunha, ele aprovou o início do processo de separação. Isso foi na segunda-feira, dia 9. Isso já tinha sido referendado pela população. Inclusive, a capa será a capa do podcast de hoje, né? Uma das deputadas fazendo um joinha, né, pró-independência. Foram 72 votos a favor e 63 contrários. Ou seja, não foi uma coisa consensual. Não foi uma grande vitória, não foi uma goleada, alguma coisa assim. O projeto é a declaração em 2017 da República Independente Catalã,
E, olha só, abre-se aspas, declaram o início do processo de criação do Estado catalão que não ficará condicionada às decisões do Estado espanhol. Ou seja, É um grito de soberania. É uma saída, é uma decisão unilateral e incondicional. E que, inclusive, é curioso, porque uma das questões mais polêmicas dos últimos anos, e que nós já conversamos bastante, fora do ar, enfim, na nossa amizade, é a questão do Kosovo. Né? O Kosovo também se separou da Sérvia de forma unilateral. E a Sérvia, a Espanha, por exemplo, ela nunca reconheceu o Kosovo. Ela é um dos poucos países da Europa Ocidental que não reconhece o Kosovo. Por quê? Justamente para não criar um precedente internacional de que ela aceita decisões unilaterais de separação. Pensando justamente nas suas próprias regiões, especialmente País Basco e Catalunha. Então a Espanha poderia, baseado nisso, pedir um boicote internacional a esse novo Estado catalão, baseado na sua própria jurisprudência. Em falar, olha, a gente nunca aceitou isso. A gente não aceitou isso no Kosovo. Então vocês também não podem aceitar isso no nosso território, já que a gente nunca aceitou. A validade dessa resolução... Mas dentro da União Europeia, o Kosovo já é... O Kosovo é bastante reconhecido. É bastante reconhecido. Inclusive, especialmente a Alemanha e Reino Unido... são dois países que contribuíram muito para o estabelecimento kosovar. E a Suíça também, que não é da União Europeia, mas tem diversos kosovares. Sim, a Suíça recebeu muitos imigrantes, mas quando eu falo especificamente da Alemanha e do Reino Unido, é colocar dinheiro, é mandar profissionais, mandar tropas, inclusive, né? Os Estados Unidos também mandam muitas tropas, né? Os Estados Unidos são considerados os patronos aí da separação do Kosovo. O Tribunal Espanhol, que é como se fosse o Tribunal Constitucional da Espanha, é como se fosse o STF deles. A diferença é que o Tribunal Constitucional, eu até já comentei isso num texto há muito tempo atrás no Xadrez Herbal, ele é muito mais ligado à monarquia, né? Então ele sempre vai acabar sendo pró-governo central. Ele já suspendeu essa resolução do Parlamento Autônomo da Catalunha. Essa resolução ficaria assim sem validade. Só que aí nós temos, né, um paradoxo, já que é uma corte espanhola suspendendo essa resolução, mas os catalãos decidiram, né, que, olha, não importa mais o que a Espanha disser. Então ela fica sem validade para o sistema judicial, para o sistema legal espanhol, não para os políticos e o povo da Catalunha, que, como você lembrou, já referendou esse comportamento, por assim dizer. A Catalunha, ela é responsável por uma grande fatia do PIB espanhol. A Catalunha é a região mais rica da Espanha. E alguns analistas dizem que esse movimento pró-independência, ele ganhou muita força com a crise na Espanha, né? A crise pós-2008 pegou a Espanha de jeito. Aumentou o número de desemprego. O desemprego chegou a 1/4 da população. Hoje está em apenas, entre aspas, 1/5. E a Catalunha se vê como prejudicada nesse equilíbrio, já que, lembrando, a Espanha não é sequer uma federação, né? Vários paulistas falam isso sobre o estado de São Paulo na Federação Brasileira, mas a Espanha sequer federação é. A Espanha é um estado unitário. E, finalmente, essa questão da Catalunha se separar, além de não ter sido reconhecida pelo Tribunal Constitucional da Espanha, o Tribunal do Governo Central Espanhol, o Podemos, especificamente, o partido de esquerda, mais à esquerda da Espanha, colocou que isso deve ser determinado agora em um plebiscito, não mais um referendo, um plebiscito que, segundo os termos dessa resolução, seria um plebiscito soberano. Seria um plebiscito que, olha, se a população catalã decidir, a Catalunha se separa, independente do governo espanhol aceitar ou não. Não seria apenas um processo político, o que foi demonstrado especialmente por essa pequena margem de votos, de 72 e 63. E só fazendo parênteses, você citou o unitarismo espanhol, mas a nomenclatura que é utilizada para a Catalunha e as demais
regiões são comunidades autônomas, né? Isso a gente até discutiu no primeiro Fronteiras Invisíveis, que falava sobre a Galícia. Então, essa questão, né, de ser uma comunidade autônoma é justamente, olha, o governo espanhol vai dar algum poder para vocês, mas o poder, em última instância, ainda é do governo espanhol, ainda é da coroa. Nessa questão nós falamos no Fronteiras Invisíveis, já falamos aqui, tem texto no Xadrez Verbal sobre isso, a questão da prática dos idiomas, né? O idioma basco, o idioma catalão, durante muito tempo foi banida durante o governo Franco. Mas enfim, então nós temos aqui essa postura agora do governo catalão essa resolução que prega um projeto de separação agora que o principal marco é esse. Ele não estabelece mais a necessidade de uma negociação, de um consenso, de um consentimento, melhor dizendo. Se a Catalunha decidir se separar, ela vai se separar. É basicamente, traduzindo essa resolução, é isso. Seus comentários. E o que tudo indica, a Catalunha vai se separar, já que é a vontade popular. E só buscando um pouco na historiografia também, que mostra que essa questão nacional na Espanha, esses nacionalismos que surgem, muitos dos casos são, e na Catalunha principalmente, é por causa de questões econômicas. Se não tivesse na balança ali as questões culturais, que tirando o período franquista foram perseguidas, não tem a dimensão que atinge a questão tributária, enfim. Então, nesse aspecto, a questão atualmente é mais econômica do que cultural, na minha visão. O nacionalismo romântico morreu na Primavera dos Povos, em 1848. É basicamente isso. Mas de fato, seu comentário tem total razão, né? Essa questão da crise na Espanha agravou muito, incentivou muito esse desejo de colocar uma república catalã. E eu acho também essa questão deles frisarem tanto que a Catalunha seria uma república. Eu acho que também tem um antimonarquismo, né? Porque a monarquia, ela acaba sendo vista na Espanha... E é uma maneira velada também de criticar a monarquia, já que isso está sendo coibido na Espanha atualmente. Sim, nós temos uma lei da mordaça na Espanha, praticamente, atualmente. Mas que a monarquia ela é uma dinastia Bourbon, ela é vista como ligada a Castela, ao pensamento castelhano, ao poder centrado em Madrid. Nós tivemos agora a troca do rei, né? Assumiu o Felipe IV de Bourbon, que é visto, essa troca foi vista como uma maneira, inclusive, de fortalecer a monarquia. Então, você frisar que a Catalunha seria uma república, acho que também tem essa questão de você repudiar uma monarquia que é vista como, olha, o meu chefe de Estado é de outro país, é de outro lugar, né? Que, ao mesmo tempo, acontece nos países do antigo Império Britânico, porém acho que não gera tanta rejeição, né? Você não vê, sei lá, jamaicanos protestando contra eles terem uma rainha, a Rainha Elizabeth II, que, enfim, não sei sequer se ela já pisou na Jamaica, mas enfim. Então, diga. E falando também da questão republicana, né, do período republicano na Espanha, entre as décadas de 20 e 30, a Catalunha teve um protagonismo muito grande, né, nesse período, em oposição a Madrid. Foi um momento de crescimento muito grande dessa região. Sim. Então agora vamos falar do Reino Unido. Você tem mais algum comentário aí sobre... E só lembrando que o Reino Unido também passou por algo semelhante, mas com um resultado... Pró-governo central. Pró-governo central, já que a Escócia não quis se separar do Reino Unido. Porém, mesmo assim, o Cameron disse que os poderes delegados ao parlamento escocês. Agora nós vamos falar do Reino Unido, né? O David Cameron, quando ele foi reeleito recentemente, ele colocou que uma das suas principais promessas de campanha seria a realização de um referendo popular sobre a permanência ou não do Reino Unido na União Europeia. A União Europeia, o Reino Unido ele tem uma postura historicamente mais isolada em relação à União Europeia, mesmo hoje, né? O Reino Unido, por exemplo, não adota o euro, ele não faz parte da comunidade de Schengen, né? O Reino Unido, pelo fato de ser uma ilha e tal,
serem ilhas, ele não abre mão dessa questão de controle fronteiriço, controle de mercadorias, né, a própria industrialização inglesa lá no século XVII foi construída na base disso, né, no protecionismo que só uma ilha pode proporcionar, com o perdão aí da brincadeira de palavras que foi meio cretina. Mas enfim, o Cameron promete um plebiscito para 2017 sobre isso, é um plebiscito, não é um referendo, desculpem. E agora, na última terça-feira, ele enviou uma carta para o presidente do Conselho Europeu com o Donald Tusk, com as reivindicações de uma renegociação do Reino Unido. Porque toda essa questão do Reino Unido fazer parte da União Europeia ou não foi muito agravada recentemente, justamente por conta dessa questão de refugiados. Né? A gente já tinha falado aqui no programa anteriormente. Exatamente. E o Reino Unido ele tem aquela coisa, né, ele prioriza o imigrante que vem do antigo império. Né? Então, por exemplo, um paquistanês ir para o Reino Unido é muito mais fácil do que um brasileiro. Um sudanês, né? Nós já falamos aqui do Luol Deng, por exemplo. Até por conta do Commonwealth também, que a gente já citou. Sim. Largamente aqui no programa. E nós temos os vários imigrantes ali na beira do Eurotúnel, ou seja, isso gera uma série de preocupações no governo conservador britânico, até sobre questões de defesa nacional, terrorismo, né? Lembrando que no Reino Unido nós tivemos alguns dos principais atentados terroristas dos últimos anos na Europa, e aí os termos da carta do Cameron... E na Espanha também, coincidentemente. Na Espanha foi aquela estação de metrô, né? Sim, de Madrid, 11 de março. Os termos da carta do Cameron são as mesmas condições econômicas aos países que não integram a zona do euro, como é o caso do Reino Unido, o fortalecimento de competitividade dentro do bloco, não sei o que ele quer dizer com isso, para ser sincero, a exclusão do Reino Unido de medidas que aumentam a integração política, o que é, de certa forma, um contrassenso, né? Basicamente, você quer diminuir o poder do Parlamento Europeu. Você quer fazer parte do Parlamento Europeu, mas que ele não tenha tantos poderes assim. E liberdade para o governo britânico impor limites no seu território ao trânsito, inclusive de cidadãos da União Europeia. Ou seja, essa questão de você manter uma prerrogativa de controle de trânsito de pessoas... É imprescindível para o governo britânico. Inclusive, nós falamos no Fronteiras Invisíveis sobre a Irlanda, né, de que a Irlanda ela faz parte da União Europeia, ela prioriza muito sua relação com a União Europeia, porém ela não faz parte do acordo Schengen. Por quê? Porque se ela fizer parte disso, o seu tratado de livre trânsito com o Reino Unido é revogado. Né? Reino Unido e Irlanda têm trânsito livre de pessoas, e se a Irlanda entra no Tratado Schengen, que é o tratado de trânsito livre de pessoas dentro da União Europeia, pro ouvinte que às vezes ficou um pouco perdido com tanta informação, a Irlanda seria obrigada a ficar sem esse livre trânsito com o Reino Unido. Então o Cameron apresentou esses termos que, ao meu ver, é um pouco de... ele está dando uma espécie de ultimato. Aqui entra um pouco de análise, já que essa questão especialmente de diminuir a centralização política vai contra todo o projeto político da União Europeia que está sendo construído nos últimos anos e que a crise na Grécia apenas fortaleceu. Né? A crise na Grécia fez com que a União Europeia, por exemplo, tomasse consciência que ela precisa de uma espécie de união fiscal, uma espécie de Ministério da Fazenda europeu. E aí você tem o Reino Unido, que sequer usa o euro, querendo diminuir essa integração. Né? A Merkel espera que o Reino Unido continue na União Europeia, porém ela teria dado alguns sinais de que ela não vai ceder tanto assim. Então essa tentativa de renegociação do David Cameron, para mim, é, com o perdão do trocadilho cretino, estilo Matias trocadilho, é para inglês ver. Ele está dando um ultimato, porque ele sabe que isso dificilmente será aceito, o que vai legitimar a sua própria postura interna à União Europeia. Embora uma pesquisa do The Times diga que a maioria da população britânica é a favor da permanência na União Europeia. Ou seja, nós temos um movimento muito forte contra a União Europeia, porém não tão forte assim. Então são essas as principais demandas, e nós teremos agora uma reunião do Conselho Europeu
na qual isso provavelmente será um dos principais temas, e isso provavelmente deve ser discutido também à margem do G20, já que vários países europeus fazem parte do G20. E só para constar, dos 28 membros da União Europeia, 19 usam o euro. Ou seja, nós temos 9 membros restantes, entre os quais o Reino Unido, que mantém a sua libra, a libra esterlina, que é uma das moedas mais caras do mundo, embora a moeda mais cara do mundo seja o dinar kuwaitiano. Né? Essa informação é muito importante. Muito relevante. Muito relevante. Mas enfim, quais são os seus comentários, meu caro Matias? Já passamos para o giro de notícias. Giro de notícias. Notícia do dia 11 de novembro. Premier sérvio presta homenagem às vítimas muçulmanas de Srebrenica. Srebrenica. Fala direito, não sabe bósnio? Faltou na aula de bósnio. Faltei. Faltei no curso todo. O Aleksandar Vučić, ele estava ele foi a Srebrenica fazer uma pequena cerimônia, depositou rosas brancas no mausoléu das vítimas de genocídio. Para quem não sabe, foram cerca de 8 mil homens e crianças bosniaques, que são os bósnios de origem muçulmanas, que foram mortos por forças sérvias em julho de 1995. E aqui fica uma breve correção, porque essa visita do premier sérvio ao mausoléu me confundiu, e no último vídeo do Xadrez Herbal eu disse que essa semana nós tínhamos o aniversário de 20 anos. Não, o aniversário de 20 anos do massacre foi em julho. Né? O massacre ocorreu em julho de 1995. E o massacre de Srebrenica ficou muito conhecido também porque ele estava dentro de uma área de vigilância da ONU, porém as tropas da ONU eram tropas peacekeeping, elas não tinham muita autonomia, elas só podiam atirar se atirassem nelas. Então as tropas holandesas tiveram que basicamente assistir ao massacre. Eles não podiam fazer nada, eles não podiam começar a atirar nos sérvios, não podiam começar a defender os bósnios. Né? Estiveram presentes na cerimônia, inclusive, o presidente bosniaque. Isso é uma coisa interessante para explicar para o nosso ouvinte. A Bósnia-Herzegovina, ela tem 3 presidentes, ela tem uma presidência tripartite. Então você tem um presidente bosniaque, um presidente bósnio-croata e um presidente bósnio-sérvio. Já que a Bósnia é separada em 3 grandes grupos étnicos, inclusive a Croácia e a Sérvia disputavam a Bósnia justamente por isso. Né? E principalmente, por que o Aleksandar Vučić fez essa cerimônia agora? Porque quando ele foi em julho, ele foi recebido literalmente a pedradas, levou uma pedrada no lábio e teve que sair correndo com seguranças, tal. Então ele só conseguiu ir agora com um grande aparato de segurança prestar a sua homenagem. E só recomendando um curta sobre a guerra na Bósnia. Ele foi dirigido pelo diretor francês Jean-Luc Godard, chama Je vous salue Sarajevo, e fala justamente do começo do conflito, o curta de 93, e é um frame de soldados sérvios linchando um bósnio. E o Godard, nesse poema que ele vai lendo, nesse frame, lembra das populações de, me corrija a pronúncia, Srebrenica, de Mostar e de Sarajevo. Passando para a próxima notícia, também do dia 11, União Europeia aprova etiquetagem de produtos israelenses oriundos de assentamentos. Lembrando, a União Europeia, ela aprovou algum tempo atrás uma espécie de... Ela queria aprovar um boicote aos produtos de assentamentos israelenses em território palestino. Esse boicote foi diminuído para um etiquetamento e aí os comerciantes, a população pode decidir sobre o boicote ou não. Israel, obviamente, protestou e disse que os prováveis maiores prejudicados são os palestinos, na qual eu duvido muito. Notícia do dia 12 de novembro. Missão da Unasul na Venezuela não poderá fazer críticas contundentes. A instituição do podemos tirar se você quiser. Se achar melhor. Entendeu? A Venezuela já tesoura, com perdão do termo não muito acadêmico, né? Quem vai fazer parte da missão de observação da Unasul? O Instituto Carter não vai. Agora a missão da Unasul diz que não poderá fazer críticas contundentes. Ou seja, não vai servir para nada.
Vai ser, né, vai ser a vista grossa institucionalizada. Pra venezuelano ver. Para venezuelano ver. No agora. caso, não ver. Não é nem para inglês ver, É. né? Então, enfim, então tá aí. Como você disse, é bizarro. Podemos tirar se preferir. Enfim, então não há muito o que dizer, a não ser que, né, meu Deus. Também no dia 12, atentado em reduto do Hezbollah mata ao menos 43 no Líbano. O atentado já foi reivindicado por forças, movimentos ligados ao auto-intitulado Estado Islâmico. Nós já tivemos o atentado no Líbano semana passada, falamos aqui. Lembrando que o Hezbollah é xiita, né, e os malucos são ligados à Arábia Saudita, que são sunitas, e por isso o Hezbollah é ligado ao Irã, que também é xiita, né? Nós temos esse componente sectário muito forte ali nos conflitos, já falamos disso um pouco aqui, embora seja um assunto bastante complexo. E o Líbano, até pela proximidade com a Síria e também pelo passado, até que estava passando por essa crise meio batida. Né? Agora vai respingar no Líbano, certamente. O Líbano, durante muito tempo, na verdade, ele fez parte da Síria. Né? O Líbano depois ele virou um estado de maioria cristã, embora nós tivéssemos também uma grande minoria cristã na Síria, e é curioso, porque a maioria dos cristãos sírios apoia o regime Assad, porque era um regime secular, era um regime, do ponto de vista religioso, tolerante, já que o próprio governo era de uma minoria alauíta. Você derrubou o Assad já? Ele tá falando no passado. Enfim, você entendeu o que eu quis dizer. Sei. Mas desculpa, Assad. Não, desculpa cacete, Mas enfim, o Líbano, após a guerra civil, passou o Líbano estava ocupado por forças sírias até 2005, 2006, mais ou menos. E o Líbano, no começo do ano, se rearmamou muito com crédito saudita. Então, certamente a guerra vai para o Líbano em muito breve, e esses atentados são apenas um prelúdio disso. E, né, você atacar o Hezbollah é atacar a principal força xiita na região. Partido que ganhou o Prêmio Nobel da Paz conquista maioria do parlamento de Mianmar. Breaking news, notícia de hoje. Notícia de hoje, Mianmar, para quem não sabe, também é grafado como Birmania, que é o nome antigo. Birmania. Antiga Birmania, que em inglês é Burma. Que é onde, inclusive, o Alfred, o mordomo de Bruce Wayne, lutou quando ele fazia parte das tropas especiais. E o Jay Peterman, o chefe da Elaine Baines, do Seinfeld, se refugiou. Então você vê que temos uma série de referências na cultura popular sobre Mianmar. E o partido do Nobel da Paz, Aung San Suu Kyi, venceu a eleição parlamentar. Que é a Liga Nacional pela Democracia. Só colocar aqui, ela venceu o Nobel da Paz porque a Birmania, a antiga Birmania, atual Mianmar, tem uma variedade étnico-religiosa assim, gigantesca. Então o país esteve basicamente em guerra civil por 30 anos. Então foi parte da solução dessa guerra civil, parte desse processo de paz. Então nós temos aí uma eleição que aparentemente foi instável. Espero que o governo consiga ter essa estabilidade e acabe com essa história trágica de tantos conflitos na região. Teremos menino Neymar hoje, Felipe? Não, parece que choveu muito. Choveu não... e foi adiado. Ele não deu as caras. O menino Neymar foi adiado porque choveu muito. Justo quando ele ia voltar, mas... enfim, paciência. Talvez tenha hoje às 10 da noite. Não posso prometer nada. Então, já que não tem o menino Neymar, eu vou chamar os nossos peões. Os peões. A bullet from the back of a bush took Medgar Evers' blood. A finger fired the... Bem, o peão isolado, aquele que não vai para lugar nenhum e se pudesse andaria para trás, quem que é, Felipe? É o Timothy Wolf, antigo reitor da Universidade do Missouri, que renunciou na segunda-feira por pressão de boa parte da comunidade estudantil, especialmente, mas não exclusivamente, os alunos afrodescendentes, alunos negros da faculdade, pois tivemos 3 ataques racistas no campus e ele fez absolutamente nada. Ele teria dado de ombros. Inclusive tem uma história que diz que ele deu de ombros literalmente, do tipo, olha, não posso fazer nada. Entendeu? E começou-se uma grande pressão, protestos estudantis pedindo a sua renúncia.
E o ápice, o ponto, e aí entra uma coisa que falamos muito aqui, agora vamos falar de outro tipo de futebol, né? As pessoas que falam que o esporte é uma ferramenta de alienação, ele pode ser usado para isso, mas o esporte também pode ser uma ferramenta de conscientização, de protesto. O time de futebol da faculdade, time de futebol americano, entrou em greve, dizendo que não entrariam mais em campo enquanto o Wolff fosse o reitor. Eles tiveram o apoio do técnico, o Gary Pinkel, que é branco, que é considerado um dos principais técnicos do futebol americano universitário nos Estados Unidos. Lembrando que o futebol americano universitário nos Estados Unidos é semi-profissional, né? Inclusive, se o time não entrasse em campo, eles receberiam uma multa de $1 milhão. Não estamos falando de pouca coisa, não. E aí, por conta até dessa pressão financeira e o protesto do time de futebol americano fez que com todas as emissoras ganhasse uma atenção nacional, não apenas regional, e aí ele foi forçado a renunciar por sua falta de consciência em relação aos protestos racistas que tivemos no campo. Vamos passar para o peão promovido. O peão promovido da semana é Serra Leoa, que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, essa semana disse que Serra Leoa está livre do ebola. Serra Leoa era um dos países em que a epidemia de ebola foi mais forte, foi, se não me engano, o segundo país em que mais morreram vítimas do ebola, e essa semana foi declarado livre do ebola essa semana, então vai aí as felicitações para Serra Leoa. Agora vamos passar para as dicas culturais da semana. The Almighty. DJ Monk. The time has come. Sétimo selo. Felipe, qual é a sua dica para os nossos ouvintes essa semana? Minha dica cultural é uma obra muito interessante, tanto pelo seu conteúdo quanto pelo seu formato, né? Talvez nem todos os nossos ouvintes conheçam o jornalismo em quadrinhos. É você usar o meio dos quadrinhos como uma forma de jornalismo, e por isso recomendo a obra Goradze, Zona de Segurança Goradze, do Joe Sacco, que fala justamente dos crimes na Bósnia, fala justamente do período da Guerra da Bósnia, no ano de 1995, inclusive do massacre de Srebrenica. Lembrando, é um quadrinho, porém um quadrinho que não é ficção. É um quadrinho, um jornalismo em forma de quadrinhos. Então essa é a minha dica cultural. Ele era publicado no Brasil pela Conrad, só que eu acho que ele não é mais editado. Então você vai ter que dar uma procuradinha num sebo, numa loja especializada em quadrinhos, alguma coisa assim. E eu recomendo também do Joe Sacco, uma coletânea de quadrinhos dele que também foi lançada pela Conrad. Essa não é a minha dica, mas só complementando, que chama Derrotista, e que fala também da questão na ilha de Malta, já que a família do Joe Sacco vem de lá. Então mostra os conflitos políticos em Malta, além de outras coisas. E a minha dica cultural, em homenagem ao pai da liberdade em Angola, o Agostinho Neto, é a música com o nome dele, do cantor Matá Didi, que foi um músico muito influente entre Angola e o Zaire, lá nos anos 70, e que fez essa canção em homenagem ao libertador de Angola. Considerações finais, Felipe? Mandar um abraço para todo mundo que nos ouve, mandar um agradecimento para todo mundo que nos ouve, né? Ajuda a divulgar também o podcast Xadrez Herbal, né? A audiência felizmente só cresce, e graças a vocês, graças a essa divulgação de vocês. E aí, 2 avisos sobre o Xadrez Herbal. O primeiro é, semana que vem, como vocês devem saber, sexta-feira será feriado. Nós teremos sim podcast Xadrez Herbal, apesar de ser feriado, porém ele será um programa mais curto, pois ele será gravado inclusive antes do feriado. E o segundo recado é, infelizmente, lamentar aqui a morte do embaixador Sebastião do Rego Barros. Ele morreu no Rio de Janeiro. Ele foi embaixador do Brasil na União Soviética, foi embaixador do Brasil na Rússia, morreu essa semana. Fica aí o meu lamento, os meus pêsames, inclusive aos seus familiares. Então encerramos o programa, conforme prometido, com a música Agostinho Neto, na voz de Matá Didi.